Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lei que funciona como uma guardiã do dinheiro público e da honestidade no Brasil, sabe? Ela existe para proteger uma coisa que é essencial, a nossa confiança em quem administra o que é de todo mundo. Então, vamos entender direitinho como ela funciona. Olha, quando a gente vê agentes públicos, a gente espera que eles trabalhem com seriedade e pensando no bem de todos, certo? Mas e quando essa confiança é quebrada? É exatamente aí que entra a lei de improbidade administrativa. Ela é tipo um escudo para o nosso patrimônio e para a moralidade na administração pública. Então, o que é exatamente essa tal de improbidade? Bom, não é qualquer erro, não é qualquer falha. Pensa nela como uma desonestidade com intenção. Um ato feito de propósito contra o interesse público. O artigo 1º da lei é bem claro. O foco é punir a má-fé e não um simples engano. Nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender a ideia central da lei. Depois, a gente passa pelas 3 formas de improbidade e as punições para cada uma. Aí vemos quem pode ser punido e, no final, como tudo isso serve para proteger o que é de todos nós. E agora a gente chega no ponto mais importante, na espinha dorsal de toda essa lei. Sério, entender essa diferença é a chave para sacar como ela funciona na prática. Pensa assim, um gestor público que comete um erro de cálculo ou que toma uma decisão errada porque interpretou a lei de um jeito diferente. Isso não é necessariamente um ato de improbidade. A lei deixa bem claro que uma simples divergência de interpretação ou um erro administrativo não é o alvo dela. E aqui está o pulo do gato. A lei exige que seja aprovado o dolo. E o que é isso? Bom, o próprio artigo 1º explica que dolo é a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Traduzindo, não basta o ato ser ilegal, tem que provar que o agente público quis agir daquele jeito desonesto. É essa a intenção que separa um erro de um ato de improbidade. Ok, com essa diferença entre erro e intenção bem clara na nossa cabeça, vamos ver como a lei organiza os atos de improbidade. Ela basicamente divide tudo em 3 grandes grupos, cada um com suas particularidades. São esses aqui, ó. Primeiro, o enriquecimento ilícito, que é quando o agente público usa o cargo para ganhar dinheiro indevidamente. Segundo, o prejuízo ao erário, que é quando ele causa um dano financeiro direto aos cofres públicos. E terceiro, a violação dos princípios da administração, que ataca a base da conduta que se espera de um servidor. No enriquecimento ilícito, a lógica é bem simples. É usar o cargo para benefício próprio. O artigo 9º dá exemplos bem claros. Receber um presente para favorecer uma empresa, usar o carro oficial no fim de semana, ou aquele sinal clássico, né? Ter um patrimônio que não tem como explicar com o salário que ganha. Já o prejuízo ao erário, que está lá no artigo 10, é o dano direto no nosso dinheiro. Imagina fraudar uma licitação para contratar uma empresa mais cara, ou dar uma isenção de imposto para um amigo de forma ilegal. O resultado é sempre o mesmo: perda de dinheiro público. E por último, tem os atos que apacam a própria essência do serviço público, que estão descritos no artigo 11. O caso mais famoso é o nepotismo, que é empregar parente. Mas também entra aqui a falta de transparência, tipo esconder informações que deveriam ser públicas ou usar a máquina do governo para fazer propaganda pessoal. Certo, a gente já entendeu o que é um ato de improbidade. Mas e aí? Quais são as consequências reais para quem é condenado? Como a gente vai ver agora, a lei não brinca em serviço, não. Olha só como as punições são proporcionais à gravidade do ato. O artigo 12 mostra essa lógica bem direitinho. O enriquecimento ilícito, que é o abuso mais direto do cargo, pode dar até 14 anos sem direitos políticos. Já a violação de princípios, embora seja grave, tem um foco maior na punição financeira, com uma multa bem salgada, mas sem tirar o direito de votar ou ser votado. 14 anos. Para pensar nisso. É mais de uma década longe de qualquer cargo eleito ou função de confiança. O recado da lei é muito claro. Usar o poder para enriquecer tem um custo político altíssimo. Uma dúvida que sempre aparece é: essa lei vale só para políticos ou para servidores concursados? A resposta é: não. O alcance dela é muito maior do que a gente imagina. O artigo 2º define agente público de um jeito super amplo. Inclui desde o presidente da República até alguém que trabalha de forma temporária e sem salário, como um mesário numa eleição. E olha que ponto fundamental aqui do artigo 3º. Um empresário ou uma empresa que participa do esquema e se beneficia dele também pode ser punido pela lei, mesmo não sendo do governo. Mas olha, a lei não é só uma ferramenta para juízes e promotores, não. Ela também é um instrumento poderoso de controle social que coloca um papel ativo nas mãos de cada um de nós. E isso está escrito com todas as letras no artigo 14. Qualquer pessoa,
Isso quer dizer que vigiar a honestidade na administração pública é um direito e um dever de todo mundo. Se existe uma suspeita, a lei garante o caminho para denunciar e para que seja investigado. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Ter uma lei forte é sem dúvida fundamental, mas será que ela, sozinha, é suficiente? Ou a verdadeira força dela vem da nossa atenção constante, da sociedade que fiscaliza, que denuncia e que cobra a sua aplicação? A resposta, ao que tudo indica, está no equilíbrio entre a regra escrita e a nossa participação ativa.